Olá, meus amores, Fala, minha começando o gente. nosso Entre Família. Boa Nem tarde. deixe entrar na sua casa, na sua família, com essa familhinha de toda tarde, né, meninas? Que Boa coisa tarde para boa. vocês, boa tarde você que está aí de casa. Que legal a gente poder estar junto e ficaremos juntos até as 4h30. Muita coisa acontecendo aqui, viu? Até às 4 estamos juntos. 4h30 a gente pode fazer uma live depois e vamos que vamos, é ou não é? 2h30 às 4. Você vai assistir Que tal uma o vídeo de live saúde depois? pelo menos até 4h30. Gostou? Foi um remendo bom, Sensacional. É remendo vontade, muito é bom. vontade. Eu segurei aqui, mas daí o povo ia pensar, aí não vai seríamos nós. ser mais estendido o programa hoje e tal, mas até pode ser. Um dia a gente pode fazer isso, né? Aquela livezinha depois ali, estender um pouco mais. Ai, gente, as Abrir pra lives com a pastora perguntas. Leite são sempre as melhores pra mim. É. Então, Eu tô não sempre sentado. custa nada a gente terminar um programa e fazer uma live já. Verdade. Se você se Segue aí, ó. Eu me comporto. Arroba Darleide Alves, de vez em quando tem umas lives incríveis lá, viu? Live E o lavando pastor Leite louça, também. live deitado no travesseiro, dormindo, live remelenta, live tudo. O que importa é fazer live, é falar, é comunicar. Sempre são muito boas. Oh, Conteúdo que com bom. muita maturidade, né? Isso! Não E é? por falar em maturidade, eu pego esse gancho para falar do tema de hoje, que é o que importa. Hoje nós vamos falar sobre... Não, tudo importa. Tudo importa. Mas... Ainda bem que você mesmo eu já- me corrigi. Mas o tema de hoje é sobre pais imaturos. Qual é o resultado de pais imaturos na educação dos filhos, por exemplo? E o que seria um pai e uma mãe imaturos? Será que não educa direito? Será que não é? Agora, É a hein? criança da relação? Será que Será? faltou se preparar? Ou será que os pais deram atenção, tudo que precisava, mas ele preferiu ficar ali aquela imaturidadezinha, só no videogame, enquanto a esposa tá lá lavando louça, preparando a casa, aquela coisa toda. Ah, calma aí que eu tô no jogo aqui online com a galera. E já vi muito disso. E tem a... Fora a imaturidade oculta, aquela que está sempre lá, só que só se percebeu no pior momento, quando se precisava de maturidade. Uma reação. Muitas pessoas elas estão imaturas e nem sabem que são imaturas porque tem gente decidindo por ela o tempo todo. E o que seria essa imaturidade, né? Como é que a Essa é gente a pergunta de conceitua essa milhões. imaturidade quando diz respeito a pai e mãe na educação dos filhos? E o que reflete quanto aos filhos também, né? Isso. É pior azar que pode ter uma pessoa é nascer de um pai imaturo. Eita, quero É entender devastador. mais. Ai, Agora ai. ele falou de um jeito que me despertou para, inclusive, apresentar a nossa convidada de hoje, que é a Amanda Lira, educadora parental e psicóloga, participa com a gente aqui no Entre Família de hoje, respondendo a essas perguntinhas. Imaturidade materna, paterna, como que se apresenta e o que resulta? E temos mais no programa de hoje. Aquele nosso momento poético, informacional, divertido, cheio de livre-arbítrio. É o hashtag, né? Lucas Nascimento, querido. Não, e ele aprendeu assim Você viu a que fazer esse gesto tão educado, reverente. Cavaleiro, Esse né? gesto Cavaleiro. do juiz Cavaleiro. quando o jogador tá caído e foi nada, segue o jogo. Seria a tradução de cada um, né? Aquele Cada gesto um de tem. segue o jogo. A leitura de cada um você escolhe com qual fica. Eu vi um gesto delicado, educado, mas é um reverente. educado aqui, ó. É. Mas chegou, peraí, vamos conversar aqui. Boa tarde pra vocês. tarde. Olá, pessoal. Luquinhas, boa tarde. Boa tarde pra você também de casa. Eu queria dizer que também tem live da Leite cantando, às vezes, do nada. Sim. Sempre tem uma música. Volta e meia aqui nos corredores cantando, no camarim, nas lives também continua cantando. É Muito verdade, legal. Será que tem Lucas. música Pior que a hoje no música foi programa? Eu sou a pessoa que quando você fala alguma palavra assim que me lembra uma canção, eu já quero cantar. Já Não, veio. Não, você não quer não, você canta. Eu canto. Já veio, canta, canta minha alma, Foi. canta o Senhor. Aí pronto. vai o dia inteiro, a gente fica cantando também junto. Mas deixa eu adiantar o que eu preparei por hoje aqui no hashtag. Eu vou falar sobre uma pesquisa que fala que mais da metade dos brasileiros são os únicos responsáveis por pagar as contas dentro de casa. Vou falar um pouco sobre isso. E também tem uma outra pesquisa que fala sobre a questão da alimentação. Sabe o fast food, aquela comida é mais saborosa, mais rápida? E eu quero pedir hoje porque eu me sinto bem, foi um dia estressante, eu quero me aliviar. Pois é, na verdade, uma pesquisa fala aqui sobre isso, que na verdade deixa você até mais ansioso. Ele explica certinho todo o conceito disso. Na verdade, você pensa que vai ficar um pouco mais tranquilo, mas na verdade o caminho é um pouco diferente. Mas daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Muito bem. Perfeito, bom demais, hein? E tem muito mais hoje aqui no nosso programa, tem interações também, a sua participação, tem o VT também, é hoje, Lucas? Que rola aquele VT? É hoje, inclusive tem até uma relação com a primeira notícia falando um pouco sobre essa relação de financeiro em casa, os únicos, mas ela vai contar um pouco sobre como é que funciona a relação dentro de casa, sobre pais. E é até maturos. curioso do que é o VT.
Legal. pra ficar mesmo. Os VTs estão sempre muito... Foi no Rio de Janeiro esse? Curiosos. Curiosos. Muito Foi no Rio de surpreendentes. Esse é anônimo, esse eu vou deixar só no ar. Ah, tá bom, tá bom. Pausa rápida, meus amores, porque daqui a pouco tem hashtag, tem entrevista, tem esse tal de VT que eu quero saber o que é, mas tem muito a ver com o tema de hoje também. Fica com a gente, só está começando o seu Entre Família, até já. Meu amigo, há quem diga que a maturidade vem quando a gente tem filho. O homem amadurece, a mulher amadurece. Será? Foi assim com você aí de casa? Pois Já é. que o assunto é maturidade ou imaturidade materna, paterna, conta pra gente aí, eu acho que essa é a pergunta do dia. Pois é, tem muita gente que diz, né? Nasce um filho, os pais nascem junto com os filhos ali. Mas eu acho que tem que nascer um pouquinho antes, viu, Darley? Não é? Os pais têm que Algumas nascer um coisas. pouco. Algumas coisas Algumas têm que coisas. nascer bem antes, minha gente, para dar sequência, dar continuidade a esse ciclo e todo o preparo, né? Eu acho que faz muita diferença. Conta pra gente aí, compartilha aqui no nosso WhatsApp 12983150249. Você vai contar pra gente aí. Você sentiu que a maternidade ou a paternidade te amadureceu? Conta pra gente, manda pra cá no nosso WhatsApp e a gente vai conversando sobre esse assunto aqui no nosso programa Entre Família. Tem muita coisa boa para acontecer, falando até daquele VT, né? Um VT muito interessante. Muito curioso desse Tá VT. curiosa, É um né? VT pra cá, é um VT pra lá. Bom, não vou falar muito, não. A paternidade te amadureceu, Binão? Olha, eu digo que ajudou no amadurecimento que já veio antes, né? Tipo, não estava rodando o programa. Já estava instalado. rodando o programa. Não, deixa eu contar aqui que desde... Eu sempre sonhei em ser pai. Né? E aí, até quando eu e a Eliane, a gente estava namorando, a gente já conversava sobre o nome de filhos e tal, aquela coisa toda. Então, mesmo antes de começar a namorar, era adolescente, eu já pensava, um dia quero ter minha família, quero ter meus filhos e tal. E com isso, acho que já foi, né, esse amadurecimento, olhando, né, a forma que meus pais iam criando a gente. Eu pensava, vou fazer diferente com meu filho. Né? Coisas que agora eu vejo, não, meus pais estavam certos, né? Eu não, vou fazer diferente, mas a gente vai amadurecendo, vai vendo. Mas quando nascem os filhos, eu acho que no meu caso, por exemplo, aprendi muito mais do que eu já Porque sabia. uma coisa é você ter um sonho, um planejamento de alguma maneira para receber um filho. Outra coisa é quando o filho chega e o que esse filho provoca em você. Então, são dois momentos diferentes. Eu concordo quando você diz assim, olha, tem algum preparo que precisa ser feito antes. Mas há muitos filhos que nascem no sopetão, né? Na família que não estava pronto, o casal que não pensou, e vem um processo de amadurecimento. Mas isso exige também buscar saber. A gente não lê sobre criar filhos, a gente não ora sobre criar filhos, a gente não se percebe na relação. Então, tem muito que a gente tratar a respeito disso, né, pastor? E você amadureceu? Eu não tinha nenhum fio de cabelo branco antes das meninas chegarem. Mas eu acho que foram duas experiências muito interessantes. Acho que todos nós compartilhamos. De uma vida que vai e uma que vem. Então, perder filhos também me amadureceu muito. Ganhar amadurece muito também. Isso é muito forte. Acho que é algo que a gente vai falar muito no programa. Manda sua interação para cá. Hoje dá para pedir foto, Binão? Hoje, Não, né? e agora, hein? Não. Eu, por mim, eu Não. pediria foto, mas... Não, aquela sua foto com aquela... Não manda não. Mas mande a sua interação para cá, ligando pra gente. Manda foto do pai imaturo, da mãe imatura. Manda foto do pai ou da mãe imatura. Mas quem fizer isso dá sinais de muita imaturidade. Não faz isso não. Mas a sua interação é sempre muito boa, apontando o seu celular aí para o QR Code. Se o seu celular tem um mecanismozinho direto de ler QR Codes, clica nele. Ó, tá pertinho aí, hein? Tá pertinho aí o QR WhatsApp, Code. Direto você manda a sua mensagem para cá. É o muito QR Code legal. aí pertinho, pastor. Agora é o Code momento, pertinho. aquele momento de expectativa de chamar o hashtag. Boa. Olha a bomba que a gente mesmo criou. Então eu vou chamar. Vem aí o hashtag. Sempre, eu não tenho maturidade para seguir direto aqui, eu sempre tenho que agradecer, obrigado. É sempre um momento muito esperado por mim, viu? De Muito verdade. tenso, né? Muito tenso, eu falo, será que não vai dar certo? Porque pode vir algo muito grandioso, como pode vir algo singelo, mas também grandioso. Raros Ou momentos pode quando ser vem algo grandioso. que você achou que é grandioso e a Darlene falou que não foi. Raríssimos Honesto. momentos que eu possa lembrar. Honesto, foi honesto sim, viu? Obrigado. Pessoal, é o seguinte, mais da metade dos brasileiros são os únicos em casa a pagar as contas ao final do mês, segundo o que apontou uma pesquisa Serasa, em parceria com o Instituto Opinion Box.
Olha só, o estudo ele ainda revelou que o pagamento das contas básicas detém 10% da renda mensal de metade dos cidadãos brasileiros. Entre as principais despesas estão energia, água e celular. Eles ocupam a maior parte das responsabilidades. Gastos com escola corresponde ao menor percentual de responsabilidade por tipo de conta básica. 52% dos consumidores moram com cônjuge e 50% têm 1 a 2 filhos. A pesquisa ela ainda levantou a ocupação dos entrevistados. 32% trabalham em empresas privadas, já outros 14% são autônomos. Nossa pesquisa trouxe esse relato, falando um pouquinho como é que funciona dentro de casa. E eu queria dizer que um pouco desse assunto também tem a ver com o VT que vamos trazer hoje, falando um pouco sobre a relação de pais imaturos. Ela meio que permeia sobre isso e traz um pouco o gancho falando sobre essa notícia. Se cruzar essa notícia com outras que a gente já trouxe aqui, nós vamos perceber o nível de complexidade disso. Os níveis de divórcio, os números de divórcios têm aumentado consideravelmente. Ao mesmo tempo, então, que você tem uma percentual muito grande de famílias que a renda é só de uma pessoa e a permanência da estrutura daquela família sendo curta. Então, isso significa que essa fonte de renda está móvel, ela está se deslocando. Isso gera um rastro de muita dor, muito sofrimento e de problemas de altíssima complexidade. Né? Porque muitas coisas que poderiam ser resolvidas autonomamente, elas não podem porque entrou um monte de questões culturais, de subsistência financeira juntas e que elas não podem ser ignoradas. Né? O que volta-nos a dizer que é muito importante focar na estruturação da família. Família boa, bem feita, dizer dos aspectos econômicos envolvidos, né? No país que não tem uma facilidade de emprego assim tão facilmente. Então, ser arrimo de família é uma realidade em lugares onde há uma dificuldade maior economicamente. Então, somado a tudo isso, nós temos aí uma grande dificuldade que aponta para uma família cada vez mais enfraquecida, mas nós estamos aqui para fortalecer os laços da família e pensarmos o que Deus tem de proposta para que a gente resgate aquilo que se perdeu ao longo da jornada. Perfeito, meus amigos. Olha só, e já que quem não passou por um estresse no meio do dia, chegou em casa direto, pediu um delivery, aquela comida, ela é um pouco mais saborosa, tipo pizza, sorvete, hambúrguer ou qualquer alimento que pudesse aliviar a ansiedade. É o famoso eu mereço. Só que é o seguinte, uma pesquisa lá apontou que esse tipo de alimento pode realmente mais levar à ansiedade. O resultado de tudo isso foi mostrado com um grupo que foi feita uma dieta um pouco mais rica em gorduras. Ele engordou e apresentou genes ligados ao estresse e também à ansiedade. E olha só, o principal autor da pesquisa disse que é provável que essa relação de aumento da ansiedade possa ter acontecido porque a comida gordurosa afeta a microbiótica, que é o equilíbrio das bactérias naturais do nosso corpo. Essa bactéria, ela compromete o revestimento intestinal, permitindo que as bactérias entrem na circulação do corpo e se comuniquem com o cérebro através do nervo vago, que liga o tratamento intestinal ao cérebro. A pesquisa ainda alertou sobre como esse tipo de alimento é oferecido para as crianças e que isso pode sim tornar mais suscetíveis a transtornos psiquiátricos já na vida adulta. Então essa ideia, vou pedir um alimento, vou ficar um pouco mais tranquilo, foi um dia mais estressante, um pouco de ansiedade, agora que eu vou realmente ficar um pouco mais tranquilo. Mas a gente vê algumas pesquisas mostrando que, na verdade, pode ser sim um caminho um pouco inverso. É que a gente faz o uso da comida como um consolo. Eu já disse aqui noutras vezes de mães que no passado passavam a chupeta no açúcar para acalmar, mas a própria chupeta. Então, esse estímulo e recompensa são uma realidade. Mas eu quero dizer que muitas vezes eu fico pensando que Satanás, em algum momento, ele pensou, como é que eu vou destruir a criação? Como é que eu vou afrontar a Deus e destruir as suas criaturas? E ele deve ter feito um movimento, ele deve ter feito e faz um movimento direto no alimento, porque nós temos nos alimentado com aquilo que deveria ser vida, a gente tem comido a morte.
Então, quando a gente olha para o que Deus proveu, para que nós nos alimentássemos e tivéssemos saúde, e olhamos o que hoje está fartamente favorável a nós, até pelas facilidades, nós vemos o quanto esse alimento, que deveria ser alimento, tem sido um fator de destruição, de autodestruição. Então, você fala de ansiedade que leva a comer mais, mas eu como mais, e esse próprio alimento faz com que a minha microbiota, que é tido como segundo cérebro, o intestino é um segundo cérebro, afete a minha condição mental. Então, mais índice de ansiedade, de depressão, de transtornos psiquiátricos. Então, isso é muito sério e fica um convite para a gente rever o que nós estamos pondo à mesa, onde nós estamos buscando como real fonte de prazer, o que nós estamos oferecendo às crianças, porque isso é um assunto extremamente delicado, sério, que pode voltar a ser uma pauta completa no programa com a gente. Deixa eu até trazer rapidamente aqui também, Darleide, que eu tenho percebido muitas intolerâncias, né? A glúten, lactose, várias outras intolerâncias aí também. E eu tenho até entendido que eu, né, sou vítima de algumas dessas intolerâncias, entendido que às vezes Deus permite para a gente poder se livrar de algumas coisas, né, que são prejudiciais à nossa saúde. Né? Se não, nós obedecêssemos. Quando a gente não chega precisava. a desobedecer e sofre os danos, aí ele diz assim, filho, a minha graça, volta-te para mim. E aí eu penso, às vezes, Deus permite para poder, faz uma reeducação alimentar, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. Mas a gente é tão teimoso, né? E aí vem, tem aquelas outras pílulas, negocinho que a gente toma lá para cortar a enzima, enzima, aí né, para ajudar e tal. Aí eu pronto, até hoje não consegui dando entender jeitinho esse daqui e negócio. dali. O grande problema de ser intolerante a um alimento feito para um ser de outra espécie. Eu também. O leite foi feito por um bezerro. Se ele for intolerante, é realmente ruim. Mas a gente... Agora, se a minha intolerância, se eu tivesse intolerância ao leite materno, aí teríamos um problema. É verdade. Mas a minha frase para fast food é: fast food vai trazer uns quilos a mais e uns anos a menos. Boa. Tá, e a ligação. Ô, Luquinha, muito obrigada, viu? É isso, vou indo nessa, sou bem maduro para escutar aqui, pedindo a diretora e tô dando tchau para vocês, viu? Maduro para poder voltar amanhã. Boa. Quem tem tchau, juízo obedece. Obrigado, Luquinhas. Obrigada, Lucas. Eu vou buscar, então, a Amanda Lira, ela é psicóloga e ela vai nos ajudar a pensar, transitar sobre esse assunto de maturidade e imaturidade dos pais. Eu sou partidária de que ter um filho não nos amadurece, a menos que a gente queira e se entregue para o processo, né? Bem-vinda, meu amor. Obrigada. Fique muito à vontade. Obrigada. Muito bom recebê-la por aqui. Obrigada. E conte pra gente, vamos conceituar primeiro? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. O que nós estamos chamando de maturidade? Acho que é bom saber, né? Vamos conceituar assim, para que fique mais claro, para identificar-se, inclusive, no processo. Boa tarde a todos. Que delícia estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema tão importante. Obrigada. E quando a gente fala de maturidade dentro da psicologia, é a capacidade do indivíduo de perceber as suas emoções, regular essas emoções e perceber, inclusive, o outro. Na imaturidade, é exatamente o oposto. Não acontece. Existe o imediatismo, a reatividade do comportamento humano devido àquela emoção inicial. Eu sou reativo a isso e não enxergo o outro. Eu não consigo adiar a gratificação imediata. É o que eu quero, como eu quero, na hora que eu quero, independente do outro. Amanda, às vezes quando falam para mim de maturidade, eu queria colocar isso para você comentar, o que me vem à mente é aquilo que se espera de mim naquele momento da vida. Então, olhando para minha filha com 11 anos, eu não tenho expectativa com ela como eu tenho com minha filha de 8 anos. Eu espero daquilo. Quando a gente fala de maturidade na paternidade, e isso foi logo levantado, aquela pessoa que negou a maturidade na fase anterior, ela vai ter problemas com o que se espera nessa fase. Não dá para você ser um pai maduro se você não é pai. Exato. Mas a maturidade que você desenvolve antes de ser pai te dá a capacidade de amadurecer como pai. Podemos caminhar nisso? Podemos. Eu costumo dizer que a maturidade ela é uma questão de escolha. E essa ficha demora para cair nas pessoas, porque muitos acreditam que a maturidade é questão de idade. E não é, é escolha. Temos adolescentes aos 60, aos 40. E quando a gente projeta no filho, agora eu estou grávida, agora eu vou ser madura,
você acaba projetando no filho uma responsabilidade que é só sua. A maturidade é decisão, é uma escolha olhar para dentro, o que não é fácil. É uma escolha você analisar o todo e falar, por exemplo, você espera que um bebê de 6 meses ande de bicicleta? Não espera. O que é esperado de uma pessoa aos 20, de um casal que acabou de se casar, de um planejamento familiar? Então, essa autoanálise, esse olhar para dentro, essa percepção de mundo e do outro é o que te direciona ou não para a maturidade. Você acha que de alguma forma a cultura, a sociedade pode influenciar para que esses pais acabem se tornando pessoas imaturas também? De alguma forma? Com certeza. Trazendo, historicamente falando, pós-revolução industrial, quando teve uma demanda maior das mulheres saírem de casa, os pais saírem de casa, esse contexto social acarreta muita culpa. Então, eu fico o dia inteiro longe do meu filho, quando eu chego eu vou ter que brigar. Eu fico o dia inteiro longe do meu filho, estou muito cansado, deixa ele na TV. Então, eu fico o dia inteiro longe do meu filho, preciso do meu momento agora. E a gente vai se colocando nesse ciclo diário e quando você vê anos passaram. Passou a primeira infância, que é o marco até os 7 anos. Passou a segunda, chegou a adolescência e a gente acaba caindo, rotulando essa fase como, meu Deus não fez fase para ser o terror para os pais. É consequência, plantio e colheita. Então, o contexto cultural está muito intrínseco nessa questão. A ausência física e emocional dos pais acarretando uma culpa que reflete na negligência. Uma coisa interessante, importante, eu vou comentar rapidinho disso que você falou, é que a Revolução Industrial, ela colocou para dentro de um lar os valores da indústria. Exato. Então, o lar, ele tem que ter autonomia nos seus próprios valores. Agora que a gente fala assim, eu vou educar meu filho, preparar meu filho para o mercado de trabalho. Exato. Isso aí é a indústria interferindo, gerando um valor para dentro da sua casa. Ele não se prepara para casar, para ser uma pessoa que vive honestamente, para nenhuma virtude. Nós colocamos e escolhemos escola, escolhemos tudo para que ele sirva a indústria. Exatamente. E aí ele acaba não sendo nem uma coisa nem outra. É a fábrica da imaturidade. E levar em consideração também que muitos já estão adoecidos emocionalmente, mentalmente. Filhos que não receberam, por exemplo, afeto, carinho, cuidados. A paternidade, a maternidade, em muitos aspectos, vem daí, de que já se tornam pais e mães adoecidos. Então, adoecem filhos também. Então, nem é só a imaturidade no preparo, mas o próprio adoecimento mental, emocional, o próprio histórico. A gente fala mais sobre isso, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente tem, inclusive, a história de uma filha que se coloca no lugar da mãe, já que a mãe, muitas vezes, parece a filha, de tanto imaturo que se mostra. Mas é daqui a pouquinho, até já. Estamos de volta e que bom poder falar com você desse tema tão importante, mas mesmo sendo importante, a gente consegue conversar aqui com leveza, mas com profundidade também. Você está aqui com a gente e nós estamos conversando sobre pais e sobre maturidade deles. Pensa junto com a gente, participe conosco, sim, manda sua interação e fique atento se tiver alguém para você chamar para assistir esse programa, não perca essa oportunidade, porque a gente vai amadurecendo juntos. Pois é, e a gente assiste agora aquele VT que a Darleide está curiosa, né? Que VT é esse, né? Para poder a gente entender um pouco na prática, né? O que tem acontecido em algumas famílias. A gente vai conhecer agora o relato de uma filha que acabou assumindo a situação financeira da casa porque ela se sente nessa responsabilidade porque vê que a mãe não tem maturidade para poder tocar essa parte dentro de casa, né? Vamos lá acompanhar essa reportagem? Então, geralmente a gente está acostumado ao pai e à mãe serem pessoas, exemplos de poder contar, né? Tipo, colocar as coisas dentro de casa e tudo mais. E a minha mãe, eu vejo que ela não tem tanta autonomia quanto os outros pais, porque ela é muito dependente, né? De mim, da minha avó. Então, acontece que às vezes eu esperava um pouco mais de independência da parte dela, assim, de poder se virar e fazer as coisas sozinha. No princípio, eu não estava morando com ela, né?
Mas eu comecei a perceber que quando eu ia lá, às vezes não tinha comida na geladeira, não tinha coisa no armário e tudo mais. Eu sabia que ela não ficava com fome, porque ela sempre ia na minha avó, e a minha avó ajudava ela nesse sentido. Mas aí eu comecei a ficar preocupada, e aí eu achei assim que seria uma boa eu morar junto com ela para dar uma força, enquanto ela não conseguisse emprego. E assim, ela não cobra, na verdade, né? Mas ela faz uma situação que acaba acontecendo que a gente tem que ajudar, a gente tem que fazer. Então é mais comigo e com minha avó. Mas o restante da família, ela é tranquila, ela não pede nada. Eu pago a conta de água, a conta de luz, a internet, faço as compras. Às vezes ela dá uma extrapolada no cartão dela, ela conta que eu também vou poder ajudar ela depois. E assim, ela não tem renda nenhuma. Eu sou a única renda de casa. Então ela meio que acostumou já com isso. Ela fala assim, mas eu pensei que você ia conseguir me ajudar e tal. Poxa, né, tipo, se eu soubesse que você não ia conseguir ajudar, não teria pego, não teria feito. Essas coisas assim. Dá uma sensação assim de que eu não fui suficiente, né, não ajudei o suficiente. Eu tava querendo muito fazer autoescola. E aí eu tinha conseguido dinheiro do abono, né? E eu acabei tendo que usar para poder cobrir o cartão dela, porque ela falou que tava já, né? Já tinha dado a data do cartão. E eu acabei tendo que mexer nesse dinheiro. Como filha, às vezes eu me sinto na obrigação de ajudar por ser minha mãe, né? Então fica todo aquele peso. A gente não quer ver a mãe da gente mal, né? Mas eu também queria muito que ela começasse a trabalhar para ajudar também, né? Consegui várias vezes vagas de emprego para ela, mas ela recusou todas as vezes, sempre tinha uma desculpa diferente. Ela tem uma crença de que ela não se vê obrigada a trabalhar com algo que ela não quer, em um lugar que ela não quer. E ela não é uma pessoa assim que eu busco esse refúgio, assim, de poder contar com ela. Mas ela já ao contrário, né? Tipo, ela já conta muito comigo para tudo e tem vezes que eu não tenho. Pois é, o que dizer, né, Amanda, dessa inversão de papéis, a gente percebendo aqui, né? Uma filha que era para estar sendo cuidada, ela que está trazendo aí toda essa questão financeira para casa, ajudando, porque a mãe não quer trabalhar, né? Então a gente vê uma inversão muito grande, traz um cansaço extremo, traz uma insegurança para essa filha também, dentre vários outros fatores psicológicos, emocionais que vai levar uma carga para o resto da vida, não é mesmo? Exatamente, a gente vê uma transferência de responsabilidades. E eu costumo perguntar para os pais, qual o conceito da sua paternidade? Qual o propósito da sua maternidade, mãe? Quando você entende que você está educando um caráter, que você está sendo arquiteto de um caráter, então é muito mais do que sustentar, dar roupa, alimento e estudo e esperar isso de volta quando crescer. Hoje em dia, a gente tem principalmente a inversão de papéis nesse conceito. Então, hoje eu vou trabalhar, eu vou sustentar, porque quando ele crescer, ele vai ter uma boa profissão, ele vai ter a vida dele e eu vou ter tudo isso de volta. Você vai ter de volta o privilégio de ver Jesus coroando o seu filho no céu, se você fizer um bom trabalho aqui na terra. Entende? Então, essa questão de conceito, qual o propósito da sua maternidade? Para onde você está levando o seu filho? Para te sustentar na velhice? Por quê? E depois o filho não vira o nosso pai. De onde veio essa história? E fazendo alguma leitura dessa história, considerar também que essa mulher, mãe, invertido o papel, ela demonstra um vazio. Ela não sabe, quando você fala de propósito da maternidade, talvez ela não sabe nem o propósito para o qual ela existe. Ela não sabe nem quem é ela. Ela talvez seja uma pessoa sofrida, machucada na vida, desamparada também. E não tem esse lugar de se encontrar na vida. Pessoas que trocam muito de relacionamento, pessoas que trocam muito de pessoas com quem ela convive, muitas vezes porque não dá conta, não deu conta da filha. E esse cansaço que deixa, e às vezes eu disse aqui anteriormente, né, enquanto ouvíamos assim, acho que às vezes também dá uma raiva, não dá?
Puxa, eu não tenho uma mãe, eu não tenho um amparo, não tem que me sustente, sou eu que tenho que fazer tudo. E às vezes no casamento um diz assim, tudo eu nessa casa. Eu acho que uma filha nesse sentido também, né? Tudo eu? Cansa. Os pais trazem um senso de injustiça e de não pertencimento. Aonde eu estou? Não estou. Não estou. Não estou. E o impacto disso na sociedade é porque não é opcional. O impacto que os pais causam na vida dos filhos não é uma opção, é determinante. Você cria um padrão de referência no ser, no agir. Provavelmente, uma filha que siga esse padrão, entenda como normal e se de repente arrumar um marido que se coloque na mesma posição da mãe, para ela vai continuar passando isso de geração em geração e filhos e assim vai. Hoje, a pergunta para os pais é para onde você está direcionando o seu filho? Qual o propósito da sua paternidade? É sustento físico? Isso é uma obrigação. A partir do momento que você colocou alguém no mundo, o sustento físico é uma obrigação. Mas e o caráter? E a educação emocional? Para onde você está guiando para ser o seu suporte? O seu suporte é Deus, vamos amadurecer. A partir do momento que você se torna pai e mãe, não tem mais a opção de ser egoísta, de trabalhar só, como a mãe falou ali. Não vou trabalhar porque não é o que eu gosto. Não tem essa opção de olhar só para si. Você está imprimindo, arquitetando um caráter. E aí a imaturidade dos pais força um desenvolvimento nocivo e precoce dos filhos. Exato. Porque o grau que ela não subiu está forçando a criança a viver uma coisa que não era esperado para um outro nível de maturidade. Exatamente. Fica uma educação traumática. Exatamente. Deixa eu dar um recado para você, e é recado importante mesmo. Então, se você não prestou atenção em nada, abre os olhos e os ouvidos e preste atenção. Eu vou começar dizendo um versículo que eu tenho certeza que você não vai discordar. Afinal de contas, é um versículo. O apóstolo Paulo, falando, escrevendo para a igreja em Roma, disse um texto muito conhecido por cristãos em muitos tempos, que é assim, ó, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, e agora quero destacar essa palavra, agradável a Deus. Sabe o que ele está dizendo? Que a felicidade de todas as formas, em qualquer circunstância que ela pode ser experimentada, começa com um relacionamento feliz com Deus. Sim, ninguém consegue estar num relacionamento onde tem certeza de um Deus triste e ele vai ficar feliz. Não tem como. E ele diz assim, olha, pense numa felicidade completa. Quando a gente fala de uma mente feliz, a gente está dizendo de uma mente equilibrada, de uma mente satisfeita, de uma mente madura. E quando nós falamos de questões como essas que nós estamos falando aqui, também queremos dizer para você que isso é possível, porque senão também nem começaríamos o assunto. E essa é a melhor parte da história. Esses problemas podem ser resolvidos, a gente pode interferir neles desde que a gente haja da maneira certa, com as ferramentas certas, estendendo a mão para os auxílios corretos. A revista Esperança Novo Tempo, Mente Feliz, se propõe a esse desafio, mas muito mais do que um desafio, ela é um ato de amor, de chegar até você uma informação que pode mudar a sua vida, te estruturar, te fazer uma pessoa sólida nos papéis que você ocupa nesse momento aqui. E digo mais, uma mente feliz glorifica a Deus. Sim, Deus é glorificado com a nossa completude. Essa revista aqui foi feita para pessoas como você, no tempo que você tem, porque ela é estruturada para que você consiga aproveitar os conteúdos dela. Você pode ter essa revista assim que você falar conosco, e a Escola Bíblica vai fazer questão de mandar essa revista sem nenhum custo, nem o custo de envio, porque ela já foi paga pelos nossos parceiros, nossos amigos, Anjos da Esperança, que participam da estrutura da programação da Novo Tempo financeiramente. Ligue para falar conosco ou pode mandar uma mensagem no seu celular. Se você quiser entrar no site da Escola Bíblica, você também pode fazer isso e essa revista chegará até você e você vai aproveitar e muito. Ligando para a gente aqui, ó, 21 27 3121. Vou repetir. Operador da sua escolha, código de área 12 21 27 3121. E o nosso WhatsApp é 12 também, 98244 4449. São movimentos simples e você já vai ser presenteado com essa revista de um conteúdo fantástico. Eu falar em presenteado, esse aqui eu já vou, já em gratidão,
entregar para você. Muito obrigada. E que te ajude muito, como tem ajudado muitas pessoas. Amém, amém. Muito obrigada. E essa revista realmente está incrível. Sensacional. Não deu tempo ainda de lê-la toda, mas alguns capítulos ali que dei aquela espiadinha, grifadinha em algumas partes. Sensacional. Vale a pena todo mundo de casa ter, viu? Ótima, ótima. Vamos mais aqui. Maria Luísa, de Guarulhos, em São Paulo, diz o seguinte. Oi, boa tarde. Tive minha primeira filha com 15 anos. Foi difícil. Eu era muito imatura. Demorou para a ficha cair que estava grávida. Meu sonho é ter um contato maior com a minha pequena. Os meus erros do passado fizeram a gente se afastar. Aí está uma situação de que não dá para esperar grande maturidade de uma menina de 15 anos de idade. Exatamente. Você sabe que os estudos mais recentes da neurociência mostram que o cérebro acaba de se desenvolver agora com 24 anos. Exatamente. Com 24 anos, com 15, poxa, está na puberdade, vamos dizer assim. Antes a gente pensava que ela ia aos 21, agora já chegou para os 24. Agora já chegou para os 24. Mas você sabe o que é lindo na vida? É que nada é determinante. Dá tempo. Dá tempo de você reconquistar essa barreira emocional, esse afastamento, esse muro. Dá tempo de quebrar esse muro. Primeiro, já tem algo muito bom na fala dela que ela reconhece. Eu era imatura. E eu sei que tem um afastamento. E eu sei que a responsabilidade, eu estou na responsabilidade. Então, isso já é muito positivo. Dá tempo. Reconstruir. Honestidade emocional. Filha, eu era só uma menina quando eu tive, eu errei tanto com você, agora eu tenho consciência, eu quero fazer diferente, eu quero olhar para você, eu quero ouvir você, eu quero te direcionar. Vamos recomeçar, dá tempo. Verdade. Um caso clássico de imaturidade, né? Com A certeza. idade, a falta de preparo. Muitas vezes nem estava casada de fato, pode ter sido Exato. um namoro rápido e engravidou. Desse tipo de situação que a gente está falando E às também. vezes não tem a figura paterna ao lado, né? E aí crescem as duas com idades não tão diferentes, né? Porque a mãe ainda está se desenvolvendo, a filha vai no desenvolvimento, às vezes pode haver uma competição daqui e dali em algum momento da vida também, mas muito bem colocado, Amanda, aqui, nada é determinante, dá tempo, viu? Dá tempo de voltar. É intervalo agora, produção, tem mais interação? Mais uma? Vamos lá, dá tempo ainda de mais uma interação. A Marielle aí, pastor Aleixo. Marielle Bife. Quem me conhece sabe o quanto minha régua é alta. Imagine vocês o quanto me cobro para equilibrar a vida pessoal e profissional. Mas ganhei maturidade com a maternidade. Depois de ser mãe, você entende que não é a quantidade de tempo e sim a qualidade que ficará na memória dos seus filhos. Voltar para casa e saber que alguém te espera com saudade é reconfortante, é bálsamo para o nosso coração. Eu tenho um comentário aqui que está coçando. Faça. Eu acho que é uma ilusão. E eu sei do que ela está falando, e pode ser que a expressão tenha sido, mas é bom que a gente levante isso. Achar que quantidade de tempo não é tão necessário quanto qualidade. É tão necessário quanto. Você não consegue dar qualidade para filhos sem quantidade, porque eu chego em casa hoje e tem uma menina lá. Amanhã é outra. Exato. É muito rápido. E quantidade não é qualidade, porque exige presença emocional. Sim. Hoje em dia, por exemplo, muitos pais no parquinho, eu saí com meu filho, eu fui passear. Não, o seu corpo estava ali, o filho está no parquinho, ele está ali no celular. Você está em casa, mas você está no celular. Você está em casa, mas não está. Também essa quantidade não é válida. A qualidade em frações, em doses homeopáticas, a criança mostra no comportamento a necessidade de nutrição materna. Ela mostra o quanto ela precisa de mãe e pai. Verdade. Então, a quantidade, quem determina é a criança. Entende? É que a gente precisa de meios para se acomodar, senão enlouquece, né? Como é que eu vou fazer com esse sentimento de culpa, já que eu não estou? Eu preciso encontrar, então, um meio. E ela encontrou o meio dela e tudo bem, foi o seu meio de encontrar. A gente só acerta os ponteiros para que a gente não desqualifique o valor de estar um tempo com qualidade com os filhos da gente. Porque senão a gente usa das pílulas de qualidade e esquece que os filhos precisam ter a nossa presença como um fator determinante de que essa presença comunica também afeto, amor, é o seu tempo de educar, é o seu tempo de ensinar, é o seu tempo de compartilhar. Então não despreze a quantidade também, Exato. mas não queremos levantar daqui Mais alguma culpa. questão para que você volte a sofrer, mas que pense.
que posso dar mais de quantidade? Posso? Espero que sim. E um momento tão gostoso e tão especial é o momento de comer junto, né? Desfrutar de uma refeição sem celulares, sem distrações. A família sentada em volta da mesa, conversando, se alimentando. É um momento gostoso, um momento de amadurecimento também, né? A simples vinda do colégio, enquanto pega os filhos, vai para casa, é um momento que é um curto, às vezes, espaço de tempo, que pode ser muito bem aproveitado com conversas boas, né? A gente faz bastante isso também. É muito legal que os nossos filhos precisam nos ver resolvendo problemas cotidianos. Isso só acontece com quantidade. E você sabe por quê, pastor? Porque eu costumo dizer que nós, pais, traduzimos a realidade para os nossos filhos. Se cai um copo para uma criança pequena, ela não olha para o copo, ela olha para você. O que minha mãe vai fazer agora? O que faz agora? Exatamente. Como resolve agora? O que eu faço? E como você bem colocou, tem que ter quantidade. Tem que estar presente. E a nossa reação diante disso, né, do que a criança espera da gente, diz muito sobre como essa criança vai crescer, como ela vai se desenvolver para se tornar uma criança madura, né, conforme cada fase que ela vai enfrentando ali. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta por aqui no Entre Família com esse assunto e focando agora nas crianças, né? Tudo aquilo que elas vão vendo, reflexo ali do pai e da mãe, que vão levar para a vida delas também e até mesmo esse amadurecimento dentro de cada fase que essas crianças precisam passar também, tá bom? A gente faz aquele intervalo rápido e volta já já. Nosso Entre Família de volta com você. Vamos pensar agora no resultado da imaturidade dos pais na vida dos filhos. Como será que se apresenta? Como é que será que se mostra? Porque a gente pensa que o resultado disso possa não ser lá muito favorável se os pais não ensinam até mesmo pelo exemplo. Vamos saber? Vem para cá comigo no telão e a gente vai identificar alguns dos sinais de comportamento, por exemplo, vitimista na criança. Oh, Deus! Vamos ao primeiro sinal? Frequente sentimento de culpa, crianças que já começam a demonstrar que são sempre as culpadas. De onde elas aprendem esse sentimento de culpa, Amanda? Eles acabam deslizando pelo... Não se consegue separar o que de fato é meu, o que de fato é do outro. É tudo sobre mim. A criança tem essa idade que a gente não fala, nem sempre é egoísmo, é o egocentrismo. Tudo é sobre ela, tudo é por ela. Então ela se sente responsável por situações e pessoas. Ela é uma ótima observadora, mas ela é uma péssima intérprete da realidade. E o oposto, às vezes, pode acontecer também, né? De jogar a culpa só para os outros, né? Jogar a culpa para os outros, não assumir a culpa de algo que fez e... Mas no aí caso da criança, aí no caso da criança, pais. por exemplo, se os pais brigam e a criança escuta e ela está presente naquele conflito, ela tende a pensar que ela deve ser culpada de que os pais briguem. Exatamente. Muitas vezes a mulher, mãe, vai dizer assim, meu corpo, olha só, eu fiquei gorda ou estrias, e começa a falar do corpo dela depois da gravidez. Depois que eu amamentei, olha o que aconteceu comigo com o meu corpo. A criança escuta, o que ela interpreta? Eu sou culpada de a minha mãe estar dessa maneira. Então, as falas, como você bem disse, ela observa tudo, mas ela não interpreta, ela não tem bagagem, repertório para interpretar o que está acontecendo. Alguém precisa explicar. Exato. Se os pais são imaturos, não explicam. Então, esse sentimento de culpa vai aparecer. E, de fato, reforço essa culpa, porque toda criança tem que passar pela fase do egocentrismo. E aí entra os pais para guiarem. Filho, não, isso não é seu. Isso é da mamãe. Confia da mamãe. A mamãe dá conta. Isso é meu. E aí você vai norteando. Quando não tem esse norte... E aí realmente vem esse sentimento de culpa e afeta diretamente a autoestima. Isso se arrasta, Amanda? Isso vai para a fase adulta, para os relacionamentos, porque carrega essa bagagem de sempre sou eu o culpado, né? Sim, com certeza. E afeta diretamente a autoestima. Eu não consigo me colocar, eu não consigo ousar, eu não consigo ir aonde eu quero porque eu não sou capaz, eu vou machucar o outro, eu não consigo dizer não porque eu vou magoar. Eu não consigo me colocar para não desagradar, porque a culpa vai ser minha. E aí podemos ter um problema transgeracional. Com certeza. Porque ele vai ser um pai dessa forma que vai gerar com outro tipo de reação. certeza. Se não tem uma intervenção, Exato. as coisas ficam perpétuas. Tem um outro ponto, né, que é o exagero das dificuldades. Exato. Não ver os problemas como eles de fato são. Exatamente. E aqui entra também aquela questão de não faça pelo seu filho o que ele pode fazer.
Desde criança, desde muito pequeno, com os 2 anos, ele já pode recolher os brinquedos. Isso é bom pelo senso de responsabilidade e porque ele fortalece, eu consigo. Então, essas explosões emocionais, essas disrupções emocionais diante de sentimentos, de emoções, é esperado pela imaturidade. Agora, o eu não consigo, me ajuda, e sempre tem alguém que o ajuda, que o não deixa passar pela frustração de chorar por um brinquedo quebrado, a frustração, ou então o incômodo de ter que recolher o brinquedo depois de brincar. E sempre vem esse pai, essa mãe como essa muleta, realmente qualquer dificuldade vai ser exagerada. E sabe que essa é uma questão muito comum nos problemas adultos, e falo muito de pessoas que têm esses problemas na sua própria religiosidade. E não é uma coisa simples mesmo de separar a culpa de responsabilidade. Exato. Então, por exemplo, eu não sou culpado dos seus erros, enquanto comunidade, mas eu sou responsável por te ajudar a corrigir seus erros. Eu não posso dizer para o mundo todo que se vire. Não é, porque a gente tem responsabilidades, né? A culpa não é sua, mas o adulto maduro, ele assume a sua responsabilidade diante de um problema. Que pode não ser resolver o problema todo, mas é saber em qual parte do problema que eu atuo, né? Como é que eu posso colaborar? E na imaturidade, o que falta principalmente? O senso de autorresponsabilidade. O que é meu? Dessa história toda, o que é meu? A imaturidade camufla isso. E não é o que é meu aqui, assim, o que é minha parte em colaborar. Exato. O que é minha parte em servir? O que é minha parte em ser no cidadão. contexto, né? Exato. Quando a gente fala ali da culpa anterior, é uma culpa que impede o indivíduo de, inclusive, ser autorresponsável. Exato. Ele se submete à culpa, tudo cai sobre os seus ombros e ele não reage. Então, essa é uma culpa que é autodestrutiva por plenitude. Mas ela não permite o indivíduo se perceber responsável, por exemplo. Com relação ao exagero das dificuldades, é esperado de uma criança que ela não saiba resolver problemas e entender a complexidade ou o tamanho disto, né? A criança não tem essa condição. Mas o que nós estamos dizendo é que se isso não é trabalhado na criança, como bem trouxe a Amanda, de fazê-la sentir-se parte, sentir-se responsável naquilo que ela dá conta, isso vai se arrastar para a vida adulta e ela será o próximo imaturo numa relação e para a vida. Então pense que nós estamos trabalhando o que resulta dos pais imaturos na educação dos seus filhos. Pode arrastar disso aqui para a vida, então torna-se um problema intergeracional, entende? Então vamos a um próximo sinal. Recusa em aceitar crítica construtiva. Essa construtiva ali na crítica, né? Não sei. Crítica, vamos ficar ali, ó. Recusa em aceitar crítica. É só definir crítica. É outro assunto. Dá uma definição nova para crítica e o construtiva cabe. Né? Porque se a gente for pensar em crítica e uma análise nas bases, aí a gente pode colocar. Pode dar esse lugar aqui. Mas no dia a dia, no cotidiano da vida da gente, qualquer crítica pode abalar. Nem que diga assim, você tá bonita, mas se trocasse o sapato, meu Deus, se alguém que não tem maturidade para discernir, ela não vai entender como uma crítica positiva. É que, o que chamam de pessoa mimada está muito ligado com a imaturidade. Então, eu não posso ser frustrada. Eu sou a bonequinha da mamãe. Eu tô sempre linda. Eu sou a princesa do papai. Eu tô sempre linda. Trocar o meu sapato, que horror! Entende? Você tá me achando toda feia, tô toda desmazelada. Exato. E tem isso desde pequeno, filho. Separar, eu amo você, a mamãe não ama o que você fez. Quebrou? Vamos consertar? Separar a ação da criança. Desde pequena, a criança não consegue fazer essa separação. A ação é ela. Ela, na cabecinha dela, ela é a ação. Não é assim. Graças a Deus, não é assim. Não é assim? E cabe aos pais mostrar, filho, isso é o que você fez e isso é o que você quer. Ou o que você é, isso é o que você está vestindo, isso não te torna, entende? Amanda, eu vou dizer aqui um comportamento imaturo e você, se possível, pensa outro. Só pra gente ter exemplos não, ela olhou práticos. Pra você, cara. Você Pois é, eu tô tentando entender aqui. É porque às vezes eu fico cuidando de vocês. Eu fico cuidando para ver, será que eu tô falando na vez do Ela outro? falou assim, eu vou falar pra vocês comportamento imaturo. Vocês também têm falas que às vezes olham para mim e eu digo, o que tem a ver comigo? Mas vamos lá, por exemplo, pais que em face de um comportamento tido como inadequado da criança, eles, por exemplo, silenciam, não fala com a criança. Comportamento imaturo.
Ela Sim. não comunica a criança, ainda dá um gelo, né? Tratamento de silêncio. Outros comportamentos imaturos dos pais. Outros comportamentos, culpar a criança pelo que ele está sentindo, pela inabilidade de controlar a emoção. Eu cheguei tão bem em casa e olha o que você me fez fazer. Você me deixou irritado. Eu só gritei porque você desobedeceu. Isso, meu Deus do céu, mostra uma imaturidade sem fim. Além de ser devastador para a criança. Devastador, muito imaturo. A criança é culpada, ela recebe a culpa pela falta de controle emocional dos pais. Olha, eu cheguei em casa tão calminho, só vou te bater porque você me tirou do sério. Eu só gritei com a sua mãe porque você me deixou estressado. Escancarado, imaturidade. Eu estava pensando nesses pontos, nesses tópicos que a gente está trazendo aqui. Eles fazem, muitas vezes, a criança, né? Ela se sentir culpada, ela se sentir... O que mais a gente tem visto aqui é a culpa, né? Culpa recaindo sobre a criança. Isso faz com que ela, igual no caso que a gente viu da menina ali, que no relato anterior, que sustenta a mãe. Isso trouxe uma maturidade forçada para ela e fez com que ela trouxesse algo diferente para a vida dela e para a família dela, para não ser imatura. Trouxe uma maturidade exagerada para a família dela, né? Acredito que seja mais ou menos isso também, Vamos ver né? o próximo tópico, que eu acho que tem a ver com isso. Ó, manipulação emocional. E manipulação emocional, o que dizer, né? O que dizer da manipulação emocional? No caso dessa mãe que a gente viu o relato lá anteriormente, ela falou, não, eu não gosto de trabalhar, então trouxe para a filha ali, tipo, então eu vou ter que sustentar minha mãe. Ela não foi madura o suficiente, eu tenho que trazer essa maturidade para poder sustentá-la, né? Você sabe que isso não acontece de uma hora para outra. A minha mãe não quer trabalhar, então eu vou ter que sustentá-la. Não, são pequenas falas desde a gestação, desde que o bebezinho nasce. Ai, que droga, eu tô tendo que acordar cansado só porque você chorou de madrugada. Ó, quando você crescer, você vai pagar um spa para mim. Ó, quando eu crescer, eu quero o retorno disso tudo. Ó, eu coloquei você no mundo, você tem obrigação de... Você tem obrigação de... Lembra que a gente conversou sobre a postura de vítima? Então, o adulto se coloca, né? A criança ensinada, quando não tem intervenção, ela já se coloca na postura de vítima e isso perpetua a vida adulta. Adulto é vítima, eu sou vítima das circunstâncias. Então, filho, você tem que me sustentar. Olha como é perigoso. Amanda, há quem se posicione crendo que crianças manipulam seus pais, com choro, com birra, mas há outros defensores de que não, a criança apenas demonstra sua imaturidade natural do seu tempo, da sua fase, por não ter o desenvolvimento cognitivo, emocional, autorregulação, enfim. Você é partidário de que aspecto desse envolvido aqui? Porque para a gente é mais comum dizer assim, não, a criança está manipulando os pais. Nem sempre. E quando os pais manipulam os filhos? Aí você tem mais como requerer dos pais alguma ação madura, porque são adultos. Mas crianças, como que você entende? Qual a sua leitura sobre? Eu entendo exatamente que a criança, ela realmente testa. E quando você pensa que o seu filho ele está te manipulando, qual a chance de você educar e ser respeitoso com ele? Nenhuma. Você já olha para ele com um olhar pejorativo. Está me manipulando. Não. Ele está sentindo, tateando o terreno. Então, se eu chorar, então eu sei que o limite é o minha mãe vai parar e vai olhar para mim. Então, eu vou usar esse recurso. Então, eu vou usar esse recurso? Você dita até onde a criança vai. É impressionante, porque está invertido. Está invertido. Não, você dita. Filho, tá chorando? Como a mamãe pode te ajudar? Meu brinquedo quebrou. Eu entendo, meu amor. Eu também estou muito chateada. Vem cá, chora com a mamãe. Se você está no celular e ela chora, ela joga o brinquedo, derruba o abajur, quebra a lâmpada e você só olha quando ela quebra a TV, então da próxima vez ela vai quebrar muito mais. A gente pode identificar essa imaturidade em um momento em que ela está usando um recurso que é típico de quem não domina um instrumento de comunicação. Exato. E agora esse que já poderia passar, porque agora ela consegue verbalizar, consegue dizer, ela ainda está usando algo que se espera de uma criança que não tem esse domínio. Mas eu acho que para todo manipulador tem que haver um manipulável. Exato, e é muito, muito perigoso você rotular o teu filho como pesado. manipulador. É muito pesado. Imagina uma criança que é 30 quilos, 40 quilos mais
magro que você, tão pequenininho, chegou no mundo há só 6 anos, você vai ver seu filho como um monstro. Qual a chance de desenvolver afeto, respeito e educar o caráter dele? Então, não é manipulação infantil, a menos que a gente fale de psicopatia. A gente está falando de uma criança que está usando todos os recursos que ela tem, emoção, só emoção. E que cabe aos pais terem maturidade de lidar com a Exatamente. falta de autorregulação, de compreensão, de leitura de mundo viável, porque é uma criança. Exato. Então, lembre-se mais uma vez, nós estamos pensando na perspectiva dos pais em relação aos filhos, que pode causar, de aí sim, essa criança em se tornando maior, se tornando adulto, passa a usar como ferramenta de relacionamento a manipulação, porque ela não foi estruturada Exato. corretamente, devidamente. E quando o pai conhece o seu limite, a mãe conhece o seu limite e a criança tem uma disrupção emocional e grita, a mãe fala assim, opa, ninguém grita comigo. Isso. Não. Gritar, não. Então, o adulto coloca o seu limite para a criança, mas e quando o adulto não conhece o Aí ele próprio grita limite? de novo, Aí grita não mais sabe alto. quem é a criança. Tem uma frase boa que é usada bastante na sociologia que toda opressão ela se reconfigura ou termina a partir do momento que que o oprimido toma consciência dela. Você conversa com alguém que está sofrendo algo que é uma violência, que é uma manipulação, mas ele está consciente dela, nós não tratamos da mesma forma. Você vai falar assim, meu marido é assim. Aí eu perguntei, por que você é assim então? A consciência da opressão, a consciência do mal, ela sempre vai colocar o mal em outra categoria. Porque você está lidando com alguém que sabe que ele está existindo. Mal, para ser mal completo, a vítima não tem que saber. É por isso que todo o processo de libertação de qualquer coisa começa com a conscientização de que aquele mal existe. O meu filho está manipulando, você sabe? Opa, então quem é que está manipulando se você é consciente dessa manipulação? E a gente também tem que sempre olhar para o lado espiritual. Não tem como falar de educação sem referenciar o maior pai e o maior exemplo de educação. É pecado. Então, o que está nascendo no coração do seu filho? Opa, eu preciso atuar. Energicamente. Opa, eu preciso atuar. Filhão, isso aqui se chama raiva. A raiva pode machucar muito. Vamos atuar, entende? Nomear, atuar, principalmente olhar como está o coração do teu filho. Eu tenho um tópico para você aqui que já vem carregado de um monte de perguntas. Tá bom. Constante busca por atenção. Exato. Estou com a pergunta aqui, mas vou deixar você falar Exatamente. primeiro. Exatamente. A criança, quando ela... Lembra que eu falei da fase do egocentrismo? É tudo sobre ela, é tudo para ela. E aqui também entra o limite do pai. Chegou um irmãozinho, e aí já vem outro assunto, a rivalidade dos irmãos, como a gente faz isso. Inclui a criança junto, você é importante. Olha, ela está o tempo todo, o comportamento é comunicação. Ela está o tempo todo comunicando. Quando tem um exagero, olha, pai, mãe, nunca é culpa da criança. Vamos lá, não é. Onde está a sua responsabilidade nisso? O quanto está faltando de fato atenção? Qual é o exagero? O que está comunicando? Até porque todos nós queremos atenção. Com Era isso que eu ia certeza. dizer. Todos nós. A busca pela atenção Com é a vida certeza. toda. A vida inteira, gente. Com certeza. Não quer ser Quando alguém diz assim, eu quero ser invisível, que ninguém me veja, que ninguém me perceba. Tá doente? Tá sinalizando, me ajudem, pelo amor de Deus, eu estou doente. Principalmente É a uma forma de atenção de sinalizar. mãe e pai. É bom demais. É bom demais. Verdade. O que é bom demais também é ter você, Anjo da Esperança, nos ajudando a trazer temas como esse que a gente traz hoje aqui no programa, como a gente traz todos os dias aqui na programação da TV Novo Tempo. E a gente fica feliz em saber que você tem contribuído, tem feito a sua parte para nos ajudar a chegar a cada canto do Brasil, do mundo, através da internet também, da TV, da Rádio Novo Tempo, das músicas da gravadora, dos materiais que a Escola Bíblica produz e a gente envia gratuitamente porque temos você, Anjo da Esperança, nos ajudando. Continue sendo o Anjo da Esperança. Para você que talvez fez uma pausa, né, devido à situação financeira, parou por um tempo, mas volta. Volte a ser Anjo da Esperança e faça sua doação de qualquer valor. O que você sentir no seu coração. Abinal, mas é tão pouquinho, R$10 que eu vou ajudar, mas são R$10 que a gente consegue produzir 2 revistas. Produzir e enviar 2 revistas que vão abençoar a vida de 2 famílias, que abençoam a vida de outros ali à sua volta também. E é uma corrente do bem que a gente vai formando a cada material enviado, a cada palavra trazida aqui na TV, na rádio, cada conteúdo disponibilizado pela web. Então fica aqui o convite mais uma vez.
seja um anjo da esperança e nos ajude a continuar levando essa mensagem. A Novo Tempo é mantida apenas por doações, então por isso que é importante cada anjo da esperança, cada real que você doa faz toda a diferença, tá bom? anjos@novotempo.com é a nossa chave Pix para você fazer a doação agora mesmo, tá? anjos@novotempo.com. E o telefone? Prefere ligar, entrar em contato com a nossa equipe, conversar com o pessoal, tirar dúvidas e saber outras formas de doar também? Ah, eu prefiro o boleto, eu prefiro o débito em conta, prefiro o carnezinho que chega lá em casa. Então, entre em contato com a nossa equipe através do 0, o código da operadora 12 21 27 30 30, tá bom? Fala com a nossa equipe, eles estão esperando a sua ligação. Aproveita o intervalo que a gente vai fazer agora para entrar em contato com a gente ou já fazer o seu Pix. Abre o aplicativo do banco, faz o Pix, enquanto a gente faz o intervalo e volta já já. Você de volta com a gente aqui no seu Entre Família e vem pra cá. Eu estava pensando no que disse o Abinal antes de chamar o intervalo, de como você é importante pra gente ter sempre materiais novos para distribuir, para levar a casa, a vida de muitas pessoas. E aí o que acontece que eu quero mostrar para você agora, que nós temos um site onde todos os cursos que temos aqui na Escola Bíblica da Novo Tempo estão reunidos ali facilmente para você clicar, receber em casa ou mesmo fazer online para você que mora em outros lugares ou não gosta tanto assim mais do papel, é mais do online, estudar com a gente. Olha o nosso site aqui, o site da Escola Bíblica. Estude a Bíblia com a Novo Tempo. Escolha o curso abaixo e preencha o formulário. Você vai precisar preencher um formulário, coisa muito rápida. E aí você tem todos estes cursos disponíveis. Eu creio, eu no universo, Pais Preparados, Filhos de Caráter que eu amo, Educação Financeira à Luz da Bíblia, por exemplo. Tem o Super Lupa, tem ainda Marcadas pela Fé, um curso dirigido especialmente às mulheres, estudando as mulheres da Bíblia. Temos ainda o Evidências, material riquíssimo, elaborado pelo Dr. Rodrigo Silva. Tem princípios e muito mais. Acesse o nosso site biblia.com.br, biblia.com.br ou novotempo.com/Escola Bíblica, novotempo.com/Escola Bíblica. Convidado a você a ser mais um aluno dessa Escola Bíblica que tem enriquecido a vida de muita gente estudando a Bíblia. Interações? Vamos aqui. Interação agora? Gosto disso, Agora, gosto. Já troca a tela e joga para cá. Quem aí de casa mandou a sua pergunta, o seu comentário? Quem será? Imaturo Quem pai será? ou Imaturo filho? E agora? Anônimo, né? Acho que alguns anônimos por aí também. Mas não, o João Gomes de Brasília. Oi, meus amores. Oi. Olha aí, pegou, viu? Pegou. Tá no Brasil, no mundo. Meus amores. Eu já fui pai aos 24 anos. Era praticamente uma criança ainda. Demorei para amadurecer, mas sempre me dediquei ao máximo. Hoje, com 40 anos, olho para o passado e penso que faria muitas coisas de outra forma. Mas fico feliz por ter criado meu filho maduro e inteligente. Nossa relação é muito boa e transparente. Legal, 24 anos. Eles considerando menino, 24 anos, uma criança. É sinal de maturidade, Abinal, saber que nós erramos ao longo do processo. Claro que é. É sinal de imaturidade você pensar que acertou tudo ou que errou tudo. Exato. E hoje ele está com 40 olhando para ele com 24. Então é uma autoanálise. Com 24, como eu era criança perto do homem que eu sou hoje. Entende? É essa visão que ele está transmitindo. Tem uma cena de um filme muito legal, quando tem uma criança assistindo um casal maduro, em idade, conversando sobre o amor, e aí ele fala para a mulher assim: eu te amo hoje como eu te amava desde o dia que eu te conheci. E ela chora e se abraça e vai embora, e a criança fala assim: então quer dizer que seu amor nunca cresceu? Eita! Se você ama como você amava, então esse amor permaneceu estático. A criança fez essa leitura. 40 anos esse amor não se desenvolveu, nunca cresceu. É um sinal de maturidade olhar para trás e perceber que faria diferente. Você fala assim: eu faria tudo de novo como eu fiz aos 25 anos, é porque você não amadureceu. Mas o ponto alto da frase dele é: eu me esforcei bastante, hoje consigo ver um filho inteligente e maduro. O que faltar, Deus completa. Verdade. Mas no que compete a você, faça. E que confirma o que você disse no começo, né? Passa pela sua escolha. Exato, é uma escolha. Querer ser maduro, né? E a gente sempre vai olhar para trás, né? Bem o que a Daride falou, e a gente vai ver que a gente sempre tem o que amadurecer. Sim. Sempre tem o que fazer, né? Você comentou, né? Pai
ele de 40 anos olhando para os 24 anos, era realmente um menino, né? Exato. Eu olhando aí os meus 27 anos, quando nasceu o meu filho, né? Poxa vida, cresci muito, amadureci muito também. Tem mais? Mais interações? Esse é o anônimo, anônimo pastor? tá aí. Sinto que minha mãe não tem maturidade com seus sentimentos. Ela tem muitos ciúmes. Tenho uma boa convivência com meus sogros, mas toda vez que eu saio com eles, ela tem um comentário ácido, falando que eu prefiro meus sogros, que não ligo para eles. Isso cansa a nossa relação, pois sinto que estou traindo ela toda vez que acabo saindo com eles. Já conversei com ela sobre isso, mas os comentários continuam. Demonstram a imaturidade dessa mãe, né? E você sabe qual é a questão mais importante? A criança, ela nunca deixa de amar os pais autoritários, os pais vitimistas, os pais mimados. Ela deixa cada vez mais de amar a si mesma. Então, poxa, que judiação. Eu sinto culpa quando eu saio com os meus sogros. Será que realmente, qual a verdade? Lembra que os pais traduzem a realidade para os filhos? Então, mãe e pai são figuras de autoridade. O quanto essa mãe cresceu. Cresceu, mas não amadureceu. E a gente pode enxergar ali um tanto de manipulação dessa Com mãe. certeza, com certeza. Se a filha já conversou com ela, já mostrou para ela, por Sim. atos e palavras, que não é um ato de traição, mas é um ato de cordialidade, de familiaridade, Sim, sair com os sogros, sim. como sai com a mãe. E ela insiste no mesmo comportamento, ela tem um certo prazer, se posso chegar nesse nível, mas pode chegar, sim, de ter um certo prazer em saber que a filha se sente culpada. Eu faço, digo o que digo, porque eu quero que você se sinta culpada. E isso é altamente vitimista da parte da mãe. E a gente cruel. pode, quem sabe, até exatamente Cruel. descambar para uma crueldade, uma Exato, maldade. Eu acho que fica Exato. também qual é o papel, qual é o significado, o lugar desse filho na vida dela. Porque se esse filho está completando, está preenchendo uma lacuna da vida, ele tem um significado, assim que ele sai e está vivendo a vida dele, ficou um espaço que ele deveria ocupar que não está mais. Ela não é inteira sem essa criança, sem esse filho, né? Exato, e eu volto para a questão que a gente conversou aqui. Qual o conceito da sua maternidade? O filho não é seu, entende? O filho é de Deus. Então você vai crescer, educá-lo para um propósito maior que o seu. Senão não rompe esse umbigo e a mãe fala, não aceito você dar mais atenção para outro do que para mim, porque eu sou sua mãe. Opa, tá bagunçado aqui. Eu fico até pensando aqui um pouco também, quando você estava conversando, estava pensando aqui, né? Alguns casos que pode acontecer de filhos que foram criados em um lar estruturado, ou talvez, né, passaram algumas dificuldades, algumas coisas ou outras ali, mas que acabam criando filhos que se tornam homens e mulheres imaturos, né? Porque às vezes a gente vem de uma geração, né, responsável, e aí, puf, cai um aqui, como que esse daí se tornou um pai ou um adulto imaturo? Às vezes naquela tentativa de muitas vezes, porque eu não tinha isso, era uma vida mais sofrida, era uma vida que não tinha, daí quero dar para o meu filho isso e aquilo. E aí essa criança vai tendo de tudo, né? Tem tempo de sobra, é videogame, é isso e aquilo. Os pais que não não ajustam a corda ali nos momentos que devem ser ajustados. E aí vai criando, vai crescendo e se tornando... Eu conheço casos digo isso porque eu conheço casos de pais, né? Que eu conheci, que eram pessoas realmente responsáveis com os filhos e tal, mas que o filho cresceu, Mas casou pode ter acontecido. e queria só ficar no vídeo, enquanto a esposa trabalhava, queria ficar no videogame, uma coisa ou outra. Mas sabe o que pode ter acontecido? Assim, você ter a impressão de que aquela família era muito bem estruturadinha, mas pode olhando de não ter fora. auxiliado o filho a, por exemplo, ser autorresponsável. Deu tudo, facilitou tudo. E isso parecia ser muito adequado, mas você não prepara um filho para a vida. Pode acontecer nesse sentido. E outra coisa, diante do que você falou, tem uma frase que eu gosto muito de passar para as minhas mamães. Antes de querer dar ao seu filho tudo que você não teve, queira ser para o seu filho tudo que você ainda não é. Olha só. Então, eu não tive isso, então eu vou dar. Aí não tem a falta, tem uma postura mimada, o que eu quero eu tenho, não tem adiar a gratificação, tem o se render ao imediatismo da emoção, e aí começa o que parecia ser estruturado, na verdade está bem mal estruturado. Defasado.
Tem mais uma Bora, mais interação uma? chegando aí. Glória! Quem vai? Eu? Vamos lá. Amadureci muito, algumas coisas até de natureza biológica, tipo ter sono leve. Antes eu tinha um sono pesado, depois de ter filhos, qualquer barulho eu estou mais atenta. E outra coisa é pensar mais nos outros do que em mim. Antes de ter filhos, creio que eu era mais egoísta. Agora, antes de tomar uma decisão, penso na família como um todo, principalmente nos filhos. Olha aí a Glória. Legal. Contando desse amadurecimento, né? Desse boa ponderação. crescimento que teve. Muito Ela bom. prestou atenção no papel de ser mãe, né? Prestou Exato. atenção na função, na experiência. Tem mais uma? Vamos lá. Que pode não ser o caso da Glória, eu acho que não é mesmo, mas muitas vezes nós sofisticamos o nosso egoísmo no cuidado com a família. Cuidar de um igual não é amor. Amor é cuidado diferente. Fala assim, mas agora eu estou mais altruísta, eu estou pensando nos meus filhos. Um cachorro faz isso. Um gato faz isso. Cuidar de um igual não é amar o próximo. Amar o próximo é amar um diferente. Então isso vai aparecer da maneira como a gente lida com todos, né? É uma Também é fase. amor. Também é amor. Também é amor. Também é amor. Porque se não cuida dos de casa, Não se vale. torna os de fora. repreensível diante de Deus. Exatamente. Mas você diz que para nós termos ciência de que verdadeiramente nós rompemos com o egoísmo, É quando a gente é o tá quanto se cuidando. revela para fora. Para fora. Para fora. Fica melhor assim, porque dizer que cuida de casa não, é que amor. eu acho que não é o caso dela, né? Ficou assim Mas meio a gente, chocante. Mas, que a gente, gente- ele é assim, ele choca e depois ele cuidados explica. de casa é obrigação. Sim. Por isso que ele fala, se você está cuidando de casa, você não fez nada ainda. E a gente entende um pouquinho, pastor, do propósito de Deus quando ele nos deu filhos. É romper o egoísmo mesmo. É você ficar acordado querendo dormir. É você segurar o impulso para não gritar. É você ser Jesus para ter um Jesus dentro da sua casa. É o propósito de Deus, romper com o egoísmo. E foi o que ele fez Verdade. por um filho. Amanda, muito obrigada, viu? Eu que Fica agradeço. o convite para voltar de outras vezes, aguarde. Pode contar Obrigada por comigo. hoje. Eu que agradeço. Um homem adulto saiu do seu país e foi para um outro à busca de dinheiro. Um desses momentos, depois de estar lá algum tempo, ele recebeu a visita do seu antigo pastor. Eles saíram na rua caminhando e conversando sobre isso. E no começo da conversa, o pastor perguntou para ele, vejo que você não está feliz. O que você veio fazer aqui? Ele falou, vim aqui em busca do meu primeiro milhão. 1 milhão. E fala, e você não está feliz por quê? Ele falou, não, eu estou aqui, mas eu estou focado. Eu vou sair daqui com 1 milhão. E esse é o meu objetivo da vida. E aí, quando conversavam, o pastor achou uma moeda de 1 centavo na rua. E veio, olhou, apanhou a moeda e guardou. E aí, aquele membro olhou para o pastor velho e disse assim, essa é a diferença entre nós dois. Você não tem nada porque você se contenta com alguns centavos. Eu não quero centavos, eu quero 1 milhão. O pastor perguntou para ele assim, quanto do seu 1 milhão você já tem? Ele disse, ainda não tenho nada, mas eu tenho um projeto. E o pastor respondeu para ele, querido, 100 milhões ou 1 milhão são 100 milhões de centavos. Quantas moedas de 1 centavo ainda encontraremos no nosso caminho? Ele disse, não sei. Pois é, eu já estou na sua frente. 1 milhão são 100 milhões de centavos. É em cada centavo da jornada do 1 milhão que nós vamos nos enriquecendo, nós vamos aprendendo em cada circunstância na vida. Quem não aprendeu a ouvir Jesus na gripe, pode estar se preparando para ouvi-lo numa UTI. Agora, quem sabe e não desperdiça os pequenos momentos da vida, ele se torna forte para os grandes ou quando não os torna desnecessários. Há uma palavra que traz um significado gêmeo na Bíblia, e a palavra é perfeição. Um evangelista diz assim, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. O outro evangelista, que escreveu outro evangelho na Bíblia, falou do mesmo texto, dando um sinônimo. Sede vós amorosos, caridosos, como é o vosso Pai. Amor é o vínculo da perfeição. Quando Deus usa amor, Ele usa a palavra perfeição junto. Mas Ele também usa a palavra perfeição para chamar-nos à maturidade. Sede vós perfeitos. Se você dá o dízimo do endro, da hortelã e do cominho,
faça as outras coisas também, sede perfeitos, ou seja, é uma completude para aquilo que se espera naquele momento. Mas eu quero ler um texto para você, para que eu e você possamos refletir profundamente o que são esses pequenos centavos que vão nos fazendo completos na vida e o que é essa perfeição que só pode ser adquirida com amor. Só pode. Pensa nisso enquanto eu leio esse texto. Você ouviu nesse programa de uma ponta até outra que o maior empecilho da sua maturidade é o seu egoísmo. O maior. Pessoas egoístas, elas têm uma trava para a maturidade. E imaturidade é viver pensando em si mesmo o tempo todo. O maior empecilho para a sabedoria é o egoísmo. O maior empecilho para a inteligência é o egoísmo. Pessoas que são humildes, elas amadurecem em todas as circunstâncias. Paulo disse assim, eu vou orar por você de joelhos, ele diz em Efésios 3, para que você possa, mediante o Espírito de Deus, no íntimo de você, compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus, ou seja, ele está dizendo para que você seja maduro, completo. Mas percebeu que tem uma coisa aqui? Ele fala assim, eu vou orar para você compreender, mas depois ele diz, o que não pode ser compreendido. O amor, de verdade, o que ele está dizendo, não pode ser compreendido sem que aquele que nos ama também nos faça compreender o amor. É só o Espírito Santo dentro de nós que faz-nos compreender o amor que vem de fora de nós. Ame, ame e seja maduro, ame e seja perfeito, ame e amadureça e permita que Deus te conte o que de fato é o amor. Amadurece, né? Tchau!